coragem para enfrentar as investidas de desânimo, de cansaço, de decepção, de luta, de dor e de tanta coisa que tão pequeninas, mas que costumam nos abater, costumam nos deixar no chão. Que nós possamos oferecer material suficiente para que todos os que estão aqui, que fazem este mês, encontrem condições de manter este mês ostentando a luz de Jesus. Ele disse: eu sou luz. Ostentando a luz de Jesus de tal forma que todos nós possamos, ao final dos trabalhos, entender que Jesus não é uma simples imagem a ser cultuada, mas é um espírito altamente iluminado que dentro dos planos divinos veio, esteve entre nós e continua entre nós, e sua presença há de ser cultivada para que nós nos transformemos em reais jardineiros, jardineiros do Evangelho, jardineiros da caridade, jardineiros da fraternidade. Que desta forma Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo e nosso irmão maior, possa encontrar em nós condições íntimas para que Ele nos ilumine. Porque não basta eu pedir: Jesus me ilumine, Jesus me ajude, se eu não crio condições íntimas para que Ele me ilumine e me ajude, para que Ele possa atuar em mim e fazer de mim o seu instrumento singelo, humilde, cheio de limitações, mas de boa vontade, para que a partir de mim, um pouquinho que seja da grande paz universal que todos desejamos, possa se concretizar. Que Ele então permaneça em nossos corações e nos ilumine nesses instantes onde nós vamos buscar refletir um pouco a respeito da importância da encarnação como uma lei natural. Eu me lembro, hoje eu estou começando com recordações, e eu me lembro de uma das minhas primeiras atividades de assistência social. Me levaram para fazer uma visita em um local em que se deixava reclusos os portadores de hanseníase, que tinham, além da hanseníase, eles tinham também problemas mentais ou problemas voltados à criminalidade. E se eu já achava um desafio muito grande estar com portadores da hanseníase, certamente por compromissos do passado, eu me sentia altamente constrangida e condoída, e depois, muito mais tarde, eu vim aprender que eu não tinha que ter simplesmente pena, mas eu tinha que ter profundo respeito e admiração pela coragem daqueles espíritos que aceitaram vir portando aquela limitação. Então, além de eu estar naquele estado de uma pena profunda, como se eu não fosse talvez a mais merecedora de compaixão, eu ficava admirada de ver ali espíritos que haviam cometido crimes e outros que a doença de alguma forma havia alcançado a sua condição cerebral, e eles estavam como que, alguns deles, como que enlouquecidos. Então, houve um caso que eu me lembro que eu contei nos dedos as limitações que aquele moço tinha, e eu saí dali plenamente perturbada. Um dos casos que eu contei 7 situações graves. Portador da hanseníase, cego, extremamente obeso, então ele não se movimentava, estava com câncer, e tinha outras situações que eram 7 situações. E eu pensei: meu Deus, por que tudo num só? Eu não dou conta de ficar aqui. E eu não volto mais aqui. Eu não tenho condições de
poder fazer. E saí dali chorando muito. E eu chorei muito. E algumas pessoas que estavam comigo, eu me lembro bem, Joselma, para de chorar, nós estamos até constrangidos. E eu chorava, e eu chorava. Passaram-se alguns dias, eu fui a uma outra colônia do outro lado de Belo Horizonte, uma colônia de ancianos, onde me diziam, você não pode manter essa barreira com os nossos irmãos, essa barreira emocional. Já que lá foi muito pesado para você, você vai na outra, que lá é leve. O dirigente de lá, o dirigente da casa espírita, ele é muito suave, ele é muito doce. E eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz de ir lá. Mas quando nós chegamos, eu achei a coisa mais estranha. Eu relembro a vocês que eu estava começando a me entrosar nos trabalhos de assistência social espírita. Então, nós chegamos, entramos, era mais ou menos nessa mesma posição. Havia um senhor de costa para a porta, apoiado numa muleta, e é como se ele se mantivesse ali como um maestro. E aqui, em frente a ele, um grupo de, como diz o Evangelho, um grupo de estropiados, cegos, uns com bengala, outros com muleta, e alguns com limitações muito fortes na boca mutilada, nariz mutilado. E eu, ao ver aquele quadro, eu estaquei lá perto da porta. Eu falei, meu Deus, falaram que aqui era mais suave. O que é isso que está acontecendo? E os meus companheiros entraram alegres, felizes, e aquele que se colocava como maestro, ele estava ali como que regendo, e os outros, pensei eu, meu Deus, eles vão dizer que isso é coral? Que coisa horrível. Chiados, parecia miados, parecia que alguns roncavam, outros, eu não conseguia, eu falei, parece que tem uns até que estão estertorando, o que é isso? E eu, mais uma vez, quase entrei em estado de choque. Mas não havia motivo de chorar. Naquele dia, havia motivo para criticar. A Joselma criticando. Que absurdo! Mas que é isso? E eu lá de trás. Aí, aquele maestro terminou, se virou, e eu vi uma criatura altamente mutilada também. E alguém disse para ele, vocês estão